Então, estou aqui hoje para a gente continuar a nossa série sobre ética na pesquisa. E agora a gente vai analisar alguns documentos que são importantes quando a gente vai submeter um projeto de pesquisa, tá? Então, nós vamos começar entrando no site do Comep da Unicentro. Eu vou entrar aqui, deixa eu diminuir o tamanho da minha figurinha aqui. Comep Unicentro. Como eu falei, é o primeiro site que aparece. Então vejam que aqui nós vamos escolher se nós queremos o Comitê de Guarapuava ou Irati. Queremos de Guarapuava. Então aqui já tem uma série de informações para vocês e nós vamos ver algumas. Então vamos lá. Aqui a gente tem informação sobre a composição do COMEP, o que é o Comitê de Ética da Unicentro, o calendário para as reuniões, quando que tem reunião, o período de postagem, e aí que entra nessa reunião. Então, por exemplo, baixando aqui, hoje, que é o dia 2 de junho, foi um dia que teve uma reunião, que acabou agora há pouco, inclusive. Os projetos que foram postados até o dia 18 de maio entraram na reunião de hoje, tá? Quem postou a partir do dia 19 de maio até ontem entra na próxima reunião, que é dia 16 de junho. Isso sem falar dos trabalhos que são relacionados com a Covid, tá? Esses projetos eles estão tramitando com regime de urgência, então a Comep está fazendo reuniões extraordinárias para analisar em 7 dias os projetos de pesquisa da Covid. Tá, mas aí o que mais nós temos? Nós temos aqui submissão de projetos. Então vejam que tem uma relação de documentos que devem ser anexados na plataforma Brasil, que na verdade são aqueles documentos que eu já falei no vídeo anterior, tá? Então não vou repetir aqui. E aqui tem um link para o manual do pesquisador. Esse manual também tem disponível para vocês lá no site da plataforma Brasil. E é um ótimo manual quando tiver alguma dúvida, tá? Postando o projeto lá e ficou com alguma dúvida, acessar esse manual ajuda bastante. Mas o que nos interessa aqui, agora, nesse momento, são os modelos, tá? É com eles que nós vamos trabalhar nesse vídeo. Aqui nós temos mais as resoluções, né? A 466, 510, links importantes, o contato, caso vocês precisem entrar em contato lá com a Verônica, que é a nossa secretária, ou com o coordenador, que atualmente é o professor Gonzalo. E aqui tem o link para a plataforma Brasil. Já vou clicar, já vai abrindo lá. Mas antes de ir para a plataforma Brasil, nós vamos ver alguns modelos que o Comitê de Ética já disponibiliza para a gente, tá? Essa carta circular aqui de relato de caso é quando o pesquisador, na verdade, ele tem algum resultado decorrente da própria prática profissional dele. Por exemplo, um dentista, um médico que tratou um paciente e que depois do final desse tratamento ele julga que esse foi um resultado importante ou de relevância científica que mereça ser publicado. Então ele vai tramitar isso pela plataforma Brasil via relato de caso, porque toda intervenção já aconteceu, tá? Então aqui tá orientações para isso. Carta de resposta a pendências é, digamos que você submeteu o teu projeto e ele ficou pendente por algum motivo. Aí você tem que, aqui tá o modelinho da carta de pendências, tá? Formulário para apresentação de emenda é quando o pesquisador tem um projeto já aprovado e ele quer mudar alguma coisa, o cronograma, um local de coleta de dados e assim por diante. O checklist, gente, é um dos documentos que é importante da gente averiguar, o TCLE e o TALE também, tá? Aqui tem mais algumas recomendações com relação ao TCLE e o modelo da carta de autorização, se você vai precisar ter uma instituição co-participante, então tem o modelo da carta de autorização também, vão baixar as recomendações também. Ah, tá, aqui ele entrou direto às recomendações. Então vamos, eu vou ir abrindo os arquivos
e a gente vai analisar um por um, tá? Acho que só faltou esse último aqui. Minha figurinha não tá deixando. Então, nós vamos começar pelo que aparece primeiro aqui, né? É a carta de autorização. Então, vejam lá, se eu precisar da autorização de algum local para fazer a coleta de dados nesse local, esse modelo pode ser utilizado. Então, o nome da pessoa responsável, você vai preencher. Tudo onde está azul, você preenche, né? Nome da pessoa responsável, qual que é o cargo que essa pessoa ocupa, e por isso que ela é autorizada a assinar essa carta. Tenho ciência e autorizo a realização da pesquisa intitulada. Você coloca o título da pesquisa, sobre a responsabilidade do pesquisador, o nome do pesquisador responsável, que novamente ou é um pesquisador ou um estudante de pós-graduação, certo? Aí coloca o nome da ou na, né? O lugar da instituição. Para isso, serão disponibilizados ao pesquisador o que o pesquisador vai ter à disposição: cidade, data, o nome completo do responsável, o cargo, ele assina e, de preferência, carimba. Ou uma outra opção é imprimir isso numa folha de papel timbrado do local onde essa coleta de dados vai ser realizada, tá? Então, essa é a carta, o modelo de carta de autorização. Aí nós temos aqui o modelo do TCLE, que é o mais importante documento que a gente precisa, tá? Vou focar nele porque ele é a fonte das principais pendências. Esse é o modelo, então na hora de fazer você pode apagar onde diz modelo e ir preenchendo com os seus dados, tá? Então, prezado colaborador, você está sendo convidado a participar da pesquisa. Gente, o TCLE ele deve ser redigido na forma de convite. Então, você está sendo convidado, tá? Aí aqui tudo onde está azul, você vai preenchendo com os dados da sua pesquisa. Então, o título da pesquisa, sob a responsabilidade de. Aqui não pode nome de acadêmico, é o nome da pessoa responsável. Eu já falei isso várias vezes, né? Que irá investigar. Aí aqui você vai descrever qual que é o objetivo da pesquisa, mas com uma linguagem simples, não técnica, tá? E aí, o presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP, e aí depois você vai deixar aqui em branco, e depois que o projeto tramitar e for aprovado, na hora de entregar para o participante da pesquisa, você preenche ali qual que é o número da aprovação. Aí o item participação na pesquisa. Aqui você deve descrever o que o participante deverá fazer para poder participar da tua pesquisa, para colaborar com a tua pesquisa. Então aqui você coloca, ao participar desta pesquisa, você deverá comparecer a determinado local 2 vezes por semana, por um mês, né? Ou você deverá responder um questionário online, ou você receberá uma visita domiciliar na sua casa. Então, aqui você vai colocar tudo o que vai acontecer com o participante, como que ele vai ajudar, quantas vezes, por quanto tempo, quanto mais detalhes tiver aqui, melhor. Novamente, com linguagem simples e adequada. Gente, o que está em preto, de preferência, não retirem, porque muitas coisas são dizeres legais que precisam estar contidos num TCLE. Então, um dos direitos do participante é que ele está participando da tua pesquisa de forma voluntária. E ele tem direito de desistir em qualquer momento, né? Então, não retirem essa frase. Lembrando que a participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer participar e pode desistir em qualquer momento, mesmo após ter iniciado avaliação, exame, entrevista, seja o que for, sem nenhum prejuízo a você. Gente, aqui também não pode colocar, mas a pesquisa vai ter prejuízo, porque de uma certa forma você está intimidando o participante. É óbvio que quando você perde N, a tua pesquisa fica comprometida, mas isso não é culpa do participante. Ele tem que ser voluntário e tem que participar porque ele quer e enquanto ele quiser, tá? Riscos e desconfortos. Aqui você vai descrever os riscos
Mesmo que seja só uma entrevista, você tem o risco de constrangimento, tá? Ah, se for só uma análise de prontuário, então, né? Aí você tem o risco da confidencialidade dos dados, né? Então, tudo isso precisa ser descrito nos riscos, tá? Então, os procedimentos utilizados de entrevista, de exame, de corrida, de tratamento, de curativo, seja o que for feito na pesquisa, poderão trazer algum desconforto, como dor, como constrangimento, como dúvida, como qualquer risco que pode surgir devido a esse procedimento. O tipo de procedimento apresenta um risco. Aí você vai categorizar o teu risco, se ele é mínimo, médio ou elevado. D, por exemplo, risco de queda, né? Vai ser feita a medida lá antropométrica e o paciente vai ter que fazer aqueles testes de levantar, andar, voltar, sabe? Tem uns, principalmente da fisioterapia, que são assim. Tem risco de queda, né? Ou o risco de constrangimento, o risco que for, tá? Ele vai ser reduzido como? Ah, pelo apoio do pesquisador, pela experiência que o pesquisador tem. Você vai descrever como que você vai minimizar esse risco. Importantíssimo, essa parte aqui também não se deve retirar do documento. Por quê? Porque não precisa estar redigido exatamente nessas palavras, mas a assistência ela deve ser integral, imediata e gratuita. Então, se eu falo assim, eu estou fazendo uma entrevista. E aí, se você precisar de algum tratamento, orientação, por se sentir prejudicado, pensando numa entrevista, que a pessoa fique abalada psicologicamente, vai ser encaminhado para um psicólogo. Você está restringindo a assistência e ela é integral, tá? Se acontecer alguma coisa, vai ser chamado SAMU. Você também está restringindo a assistência. Não que você não possa chamar o SAMU caso alguma coisa aconteça, mas você não pode limitar a tua assistência. A minha assistência vai ser chamar o SAMU, sabe? Então isso é bem importante, gera muita pendência esse tipo de coisa. Então deixa essa frasezinha aqui que fica tudo certo. Os benefícios os benefícios esperados com o estudo são no sentido de, aí você descreve aqui os benefícios, aqueles imediatos ou tardios, diretos ou indiretos, aos participantes, tá? E também, se quiser, você pode colocar os benefícios com relação ao conhecimento científico. Aqui a questão da confidencialidade, né? Então, todas as informações que o senhor nos forneceu, que sejam conseguidas por meio de exame, avaliação, etc., serão utilizados somente para essa pesquisa. Os seus dados, as suas respostas, os seus exames, as suas imagens, as suas avaliações ficarão em segredo e o seu nome não aparecerá em nenhum lugar dos questionários, fita, ficha e assim por diante, quando eles forem apresentados, tá? Então, essa é a garantia de confidencialidade. Aí, esclarecimentos que tem que ter, o nome do pesquisador responsável, o endereço é pessoal, não é o endereço da universidade, telefone para contato, horário de atendimento. Ressarcimento, aqui no nosso modelo, tá? Caso o senhor aceite participar dessa pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira. No entanto, se o participante da pesquisa ele precisar se deslocar, isso eu já falei em outro vídeo para vocês também, é necessário que o pesquisador, sim, ressarça, né? Faça o ressarcimento das despesas, tá? Além disso, o que não está aqui nesse modelo de TCLE é direito do participante que esteja no termo de consentimento livre esclarecido o direito de indenização em caso de danos. Então, em algum momento também é necessário que se escreva que, em caso de danos decorrentes da pesquisa, cabe indenização. Nesses casos, é o participante que se sentir, de alguma forma,
sentiu que ele foi prejudicado, que ele sofreu algum dano, ele vai ter que ir atrás via judicial, né, justiça, para conseguir a indenização. Mas isso tem que estar escrito aqui. A concordância da participação e o consentimento pós-informado, que é depois que eu li ou que me foi explicado tudo que está escrito nesse termo, eu concordo, eu quero participar da pesquisa, eu tive a oportunidade de fazer perguntas, eu esclareci todas as dúvidas, e aí o participante assina, né? Coloca a data e o pesquisador também assina, certo? Então, esse é o modelo de TCLE, que é bem importante. Eu vou ir fechando para saber os modelos que a gente já viu. Com relação ao TCLE, eu abri aqui na página da internet, né? Quais são as recomendações bem importantes? Talvez alguma eu não tenha falado ainda. Utilizar linguagem acessível e compatível com o nível de compreensão dos participantes. Um documento deve ser específico para cada projeto, conter o nome completo do pesquisador responsável e endereço. O documento deverá conter o endereço da Comep também, que está ali no rodapé da página, no nosso modelo, né? O TCLE deverá ser elaborado em 2 vias e incluir na última página a recomendação em destaque para assinatura do pesquisador, do pesquisado e rúbrica de ambos nas demais páginas, tá? Muito bem. E aí tá, então, falando da garantia de sigilo, de privacidade, de ressarcimento, de assistência, tudo aquilo que a gente já viu, mas é um aviso a mais aí para as recomendações com relação ao TCLE. Nós vamos ver agora o termo de assentimento. Eu não quero me alongar aqui, então eu não vou ler ele de forma completa para vocês. Mas percebam que, como é um termo de assentimento para criança e adolescente, maior que 6 anos e menor que 18, a linguagem é adequada para esse público, né? E, na verdade, como eu já falei no vídeo anterior, vocês também podem adequar e fazer vários termos de assentimento conforme a faixa etária que você está investigando, tá? Então, ó, você está sendo convidado a participar da pesquisa, tal, seus pais permitiram que você participe, porque tem um TCLE daí para os pais, né? Queremos saber tal coisa. As crianças que vão participar têm idade de tanto até tanto. Você não precisa participar se não quiser. É um direito teu, não tem problema. Então, é uma linguagem bem tranquila e deve ser feita dessa forma, né? Então, ó, se você morar longe, nós daremos aos seus pais o dinheiro suficiente para transporte. Então, da mesma forma que o TCLE é um modelo um pouco mais simples, mas também é necessário em caso de que os participantes tenham lá de 6 a 18 anos, tá? E por último aqui, um modelo bem importante, nós temos o checklist. Então, aqui no checklist, você vai colocar o título da pesquisa, vai identificar os pesquisadores e vai dizer qual que é o cargo ou função na instituição que esse pesquisador tá, o link para o currículo Lattes, telefone fixo celular, e-mail, então vai ser preenchido isso aqui, tá? E aí aqui vai preencher qual que é o tipo de pesquisa, onde que vai ser coletados os dados, né? E aí aqui você vai fazer uma marcaçãozinha, vai ir marcando X, por exemplo, inserir o nome dos colaboradores da pesquisa, se houver. Ah, tem outros professores, eu não sou sozinha, né? Tem outros colaboradores. Então você vai marcar um xizinho no sim, certo? Inserir o nome da instituição com o participante? Não, não tem instituição com o participante. Então, coloca um xizinho no não se aplica, tá? Não, não tem instituição com participante, então não se aplica, que é o NA. E assim por diante. Então, isso aqui você vai fazer por último, para verificar se você seguiu todo o protocolo e se você fez todos os documentos que precisava fazer, tá? Então, esse é o checklist. Também não vou salvar porque eu já tenho ele no meu computador, tá? E aí,
Aqui nós temos também um formulário para solicitação de dispensa do TCLE. Digamos que é só uma análise de prontuários que você vai realizar. Se é análise do prontuário, muitas vezes pode ser, inclusive, que o paciente já faleceu, o que impediria de você pegar um termo de consentimento livre esclarecido. Então, aí se preenche esse formulário, tem um modelo para você preencher o formulário e solicitar ao COMEP a dispensa do TCLE. Isso é bem comum, tá? E o relatório final é depois que você já fez sua pesquisa e aí você vai enviar o relatório final para o COMEP, contando que fez a pesquisa, quais foram os resultados e assim por diante. Aqui também tem um modelo, tá? Então, gente, usem e abusem do site do COMEP, porque aqui tem muita informação para vocês. No nosso próximo vídeo, nós vamos agora entrar na plataforma Brasil e ir preenchendo as telas e tirando, né? Eu vou falando sobre as telas, o que vocês devem ou não devem escrever nelas, ok?